Este é o canal Vista Pátria que todos os dias traz as notícias mais importantes do Brasil e do mundo para você aqui pela internet. Você também pode visitar o canal Vista Pátria no nosso portal vistapatria.com.br. Eu sou o jornalista José Carlos Bernardi e substituo por hora o Alan Frutuoso, que hoje completa 2 meses da sua prisão arbitrária que aconteceu no Rio de Janeiro. Estamos torcendo e esperando a soltura do Alan Frutuoso o mais rápido possível. O PT estaria armando uma cama de gato, tentando dar uma rasteira em Alexandre de Moraes na nomeação do novo ministro do STF no lugar de Rosa Weber? Ainda, Alexandre de Moraes manda soltar um dos homens acusados de ter colocado uma bomba perto do aeroporto de Brasília no Natal. Moraes condena mais 5 réus do 8 de janeiro, entre 12 e 17 anos de prisão. Manifestação de advogados e familiares dos presos do 8 de janeiro em frente ao STF. Teve até advogado que fez a defesa em vídeo em frente ao STF como forma de protesto. E olha só, o general Augusto Heleno depõe hoje na CPMI do 8 de janeiro e dá respostas duras, principalmente para Elisiane Gama, relatora da CPMI. Augusto Aras deixa hoje a Procuradoria-Geral da República e não deixará saudades. O problema não é a saída do Aras, o problema é quem deverá assumir a PGR a partir de agora, indicado pela caneta de Luiz Inácio Lula da Silva. E pesquisas dos Estados Unidos apontam Donald Trump abrindo larga vantagem sobre Joe Biden para as eleições do ano que vem. Destaques de hoje para você aqui no Vista Pátria. Eu vou chamar agora um vídeo do Alan Frutuoso trazendo uma mensagem importante para você e para a sua saúde. Antes eu quero trazer para vocês uma nova parceria do canal, que é o produto para emagrecimento, o Seca Já. É um produto em cápsula que vai acelerar o teu metabolismo e também tem um efeito termogênico. O que é isso? É um efeito que faz acelerar o metabolismo e o efeito termogênico ele aquece o teu corpo, fazendo você queimar mais calorias. Além disso, ele também regula o intestino. Ele tem um componente, quando ingerido, né, ele incha no seu estômago e faz com que você tenha menos apetite. É um gel, né, que está incluso dentro dos ingredientes dessa cápsula. E ele, por ser um produto novo, eu trago uma condição especial. E para quem me conhece aqui no canal, né, sabe como eu era bem maior aí na câmera, vocês podem ver nos vídeos antigos. E tudo na vida basta você ter um foco e uma meta. Mas existem ferramentas que fazem você acelerar esse processo. E o Seca Já, esse produto aí, essas cápsulas vão te ajudar nesse processo, caso você queira perder peso, né? E por ser um produto novo aqui no canal, que está sendo anunciado pela primeira vez, eu trago uma condição especial para você, né? Se você clicar no link que está aí no primeiro comentário, né, você vai poder levar o produto com um frasco extra. Inclusive, se você levar o tratamento completo, você vai pagar 10 potes e vai levar 12, né, no final. As parcelas aí estão em torno de R$ 69,00 por plano completo, mas caso você queira fazer o tratamento de apenas 2 meses, experimentar, né, sair dos remédios que te trazem efeitos colaterais, né, estresse, muitos remédios aí controlados, esse no caso é um produto natural, está aqui com a resolução 240 da Anvisa, ele te dá ali a garantia de ser um produto natural que não oferece risco e não vai te trazer os efeitos colaterais que os medicamentos trazem, né, os medicamentos para emagrecimento. Você pode aproveitar também hein, o tratamento inicial para você experimentar. As parcelas vão sair R$19,76. Mas eu te recomendo já o plano completo se você quer colocar um foco aí para o teu emagrecimento. Aproveita aí a oportunidade, o Seca Já, né, um produto detox que vai limpar teu organismo e também tem componentes que vão trazer uma termogenia, né, vai fazer aquecimento do teu corpo e também acelerar o metabolismo. Corre lá, aproveite essa oportunidade. Hoje completam 2 meses da prisão do Alan Frutuoso e eu peço a sua atenção pedindo
Além do seu like, do seu compartilhamento, do comentário e da sua inscrição, que você seja um patrocinador deste jornalismo 100% independente, que é o canal Vista Pátria. O nosso Pix está na tela e eu peço mesmo a sua ajuda para a manutenção do canal no ar, mas também para custearmos todas as despesas jurídicas na defesa do Alan Frutuoso, que hoje completa 2 meses da sua prisão. O PT estaria armando uma rasteira para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e vão tentar barrar o que os petistas de mais alta categoria chamam de poder excessivo do ministro Alexandre de Moraes. Acontece que Alexandre de Moraes assumiu um protagonismo no judiciário brasileiro muito grande, além do STF, também dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E na semana passada, com Gleisi Hoffmann e Alexandre de Moraes tendo uma briga pública, não um bate-boca, mas Gleisi Hoffmann afirmando numa das comissões da Câmara dos Deputados a necessidade de se rever a justiça eleitoral brasileira, que tem aplicado multas milionárias, quase R$1 bilhão, contra partidos políticos, mas também Gleisi coloca em dúvida sobre a existência ou não, a necessidade de se manter a justiça eleitoral brasileira. Alexandre de Moraes, de pronto, no mesmo dia, respondeu. Acontece que agora o PT está de olho na cadeira de Rosa Weber, que deixa o STF na próxima quinta-feira ao se aposentar. Ela deixa não só a presidência do STF, mas também deixa a corte. E quem Lula irá indicar para ocupar a vaga de Rosa Weber? O nome mais forte seria de Flávio Dino. Acontece que Flávio Dino nunca foi PT. Era PCdoB recentemente e se filiou agora para concorrer ao Senado ao PSB de Alckmin. Flávio Dino se declara abertamente comunista e tem tido um protagonismo muito forte. Acontece que ele não é um petista com DNA do PT. Ele tem DNA comunista, mas não do PT. E isso intriga a alta plumagem do PT. Rui Falcão de São Paulo, Zé Dirceu do Paraná, José Guimarães do Ceará e Humberto Costa de Pernambuco estão apresentando um dilema aparentemente insolúvel. De acordo com interlocutores destes parlamentares, eles consideram importante colocar no STF alguém com o DNA do PT dentro do Supremo Tribunal Federal, além de evitar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, seja o escolhido para a vaga da Rosa Weber, que poderia colocar em dúvida. Por que isso? Porque eles analisam, os petistas lá de cima, do topo da pirâmide petista, analisam que Alexandre de Moraes tem julgado com mão pesada contra os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. E essa mesma força contra os conservadores poderia ser aplicada num futuro breve contra Lula e os petistas e a esquerda. Ou seja, estão tendo uma espécie de lucidez. Se Alexandre de Moraes está sendo tão mal com a direita, ele não tem um DNA assim tão aparente da esquerda e poderá usar essa mesma força maligna contra a esquerda. Eles então entendem que é importante que Lula nomeie alguém que tenha uma identidade com a esquerda e com o PT propriamente dito. Daí vem os nomes de Bessias, o advogado-geral da União, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Seriam os dois nomes, são jovens, um tem 43 anos, o outro tem 45 anos, são jovens e são os que estão sobre a mesa, além do nome de Flávio Dino.
Flávio Dino verdadeiramente é o ministro de Lula que mais assumiu o protagonismo, acima inclusive de Fernando Haddad, ministro da Economia, da Fazenda. Ele assumiu um protagonismo gigantesco e estaria sim de olho nessa vaga. É habilitado porque concursadamente ele é juiz federal e está afastado porque assumiu funções políticas. Foi juiz federal por concurso. Agora, Bruno Dantas e Jorge Messias são os que poderão ser usados pelo PT para tentar barrar um pouco a sanha que Alexandre de Moraes tem imprimido nas suas decisões. A preocupação do PT é que a força de Alexandre de Moraes pode virar de lado. Estão hoje no mesmo lado, mas amanhã pode mudar o polo. E aí, essa é a preocupação do PT, que precisa colocar alguém lá para barrar Alexandre de Moraes. Flávio Dino não é o mais indicado. Alexandre de Moraes mandou soltar um acusado de ter armado uma bomba perto do aeroporto de Brasília no dia de Natal. É Alan Diego. Alan Diego foi liberado por Alexandre de Moraes, mas não deixar a cadeia, porque responde a um processo na Justiça do Distrito Federal, não só no STF, mas a prisão dele pode ser mantida em função do processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, apesar do STF, através de Alexandre de Moraes, ter liberado a soltura. Agora, o que estaria acontecendo? Estamos esperando que nos próximos dias Alan Frutuoso, nosso diretor aqui do canal Vista Pátria, seja solto, porque já foi liberado, portanto, este que é acusado de ter colocado uma bomba perto do aeroporto de Brasília, já está sendo liberado. E Alan Frutuoso, qual foi o crime que ele cometeu? A propósito, hoje completa aí 2 meses da prisão do Alan Frutuoso, uma prisão que nós julgamos arbitrária. E estamos esperando, o pedido já está sobre a mesa de Alexandre de Moraes pela soltura dele desde a semana passada. Alexandre de Moraes poderá então dar a soltura de Alan Frutuoso, como também poderá pedir a opinião da Procuradoria-Geral da República a respeito de soltar ou não Alan Frutuoso. Mas estamos confiantes pelo trabalho que os advogados têm feito nestes últimos tempos. Estamos confiantes na soltura de Alan Frutuoso nas próximas horas, quiçá, nos próximos dias. Para isso, nós precisamos da sua ajuda pela manutenção do canal e também para pagarmos todas as despesas com os advogados que estão defendendo Alan Frutuoso. Ainda sobre Alexandre de Moraes. Essa madrugada, Alexandre de Moraes votou pela condenação de mais 5 réus nos envolvidos dos atos de 8 de janeiro. E ele propõe penas pesadíssimas para esses 5 réus, entre 12 e 17 anos de prisão. Todos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por crimes de associação criminosa armada. Lembre que eles estavam armados de estilingue, alguns deles, os infiltrados, porque haviam 3 barreiras policiais revistando todo mundo. A abolição violenta do Estado Democrático é uma outra acusação e golpe de Estado, além de dano qualificado. Os réus basicamente têm nas suas defesas, alguns foram presos dentro do Congresso, outros dentro do Palácio do Planalto, tem na defesa dizendo que entraram no Congresso não com a intenção de depredar, mas muitos porque estavam ali fugindo das bombas de gás lacrimogêneo da polícia e também de balas de borracha que estavam sendo disparadas a partir de helicópteros sendo usados na defesa dos 3 poderes. A defesa destes 5 réus ainda pode recorrer. Mas olha só, na segunda-feira, um grupo de advogados e de familiares de vítimas do 8 de janeiro fez um protesto na Praça dos 3 Poderes, bem em frente à sede da Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal. E um dos advogados
que defende 25 réus, fez a sua sustentação oral exatamente em frente à sede do STF. Montou ali um púlpito com um microfone, porque Ezequiel Silveira, que representa 25 réus, diz que não pode fazer a sua sustentação oral dentro do plenário presencialmente no STF, por decisão de Rosa Weber e Alexandre de Moraes, que ali estaria olhando diretamente nos olhos, vendo os ministros da Suprema Corte. Com essa decisão, ele só pode postar vídeo na página do STF, dentro do processo. E você acredita mesmo que os ministros verão o vídeo de sustentação oral? Desta forma, ele foi em frente ao STF, ele e outros advogados gravaram lá os vídeos, porque não puderam entrar no prédio para fazer a defesa dos seus clientes. A própria OAB tem se pronunciado contrária a essa decisão do STF. Primeiro, porque há uma incompetência. Nenhum deles tem foro privilegiado. Todos são réus comuns. Não tem foro privilegiado, eles, portanto, não poderiam ser julgados pelo STF. E sendo julgados pelo STF, não tem a quem recorrer depois. Não há amplo direito de defesa. Hoje os advogados estão fazendo protestos e manifestações. Finalmente a OAB pelo menos se pronunciou nestes últimos dias. O general Augusto Heleno depõe nesta terça-feira à CPMI do 8 de janeiro. Ele foi convocado como testemunha, pediu para não comparecer e também para ficar calado ao STF, e Cristiano Zanin, que julgou o seu caso, não liberou ele de participar. Ele teria que ir e está mesmo depondo na CPMI e teve o direito de ficar calado. Acontece que Augusto Heleno está respondendo, responde bem, fortemente, principalmente os questionamentos absurdos da relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, mesmo estado de Flávio Dino. Ele também disse que não falaria sobre a suposta delação que Mauro Cid está prestando à Polícia Federal, que poderia vir a incriminar alguém do governo passado ou até o próprio presidente Jair Bolsonaro. O general Augusto Heleno tem uma fala forte e disse que estava ali como convocado, que foi sim chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e em nenhum momento se falou em golpe no Brasil. Se falou sempre em garantir e dar segurança institucional à República Federativa do Brasil, em que Bolsonaro sempre afirmou que agiria nas 4 linhas. Augusto Aras deixa hoje a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ele foi indicado lá no início do mandato de Jair Bolsonaro. Ele foi nomeado lá no início do mandato de Jair Bolsonaro para a PGR e teve uma participação bastante controversa dentro da PGR. Em alguns momentos ele teve lucidez, em alguns momentos ele foi muito criticado pelos conservadores, em outros momentos muito criticado pela oposição. Agora, o que aconteceu esta semana foi num discurso na sessão de outorga da Ordem Nacional do Mérito do Ministério Público. O ministro Dias Toffoli rasgou o verbo em elogiar Augusto Aras. Ele disse, Toffoli, que o Brasil teve a graça de ter Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República nos últimos 4 anos. Abre aspas pelo que falou Dias Toffoli. Aspas. Porque eu digo que o país teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Se não fossem a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de Sua Excelência, Augusto Aras, talvez não estivéssemos aqui. Não teríamos, talvez, democracia, disse Toffoli, e seguiu. São coisas, aqui preste atenção,
na mensagem que há por trás dessa fala de Dias Toffoli. Aspas novamente. São coisas que serão contadas mais à frente da história, porque poucas pessoas sabem. Nós estivemos muito próximos da ruptura. Aí abre-se um colchete com a ordem democrática. E na ruptura não tem Ministério Público, não tem direitos, não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Acima de tudo, agradecemos, doutor Augusto Aras, a vossa pessoa e a graça divina de tê-lo tido nestes 4 anos, afirmou Dias Toffoli. Por falar em graça, talvez Toffoli tenha esquecido do indulto de graça que foi dado a Daniel Silveira, que depois veio ser anulado pelo STF. Ou seja, o STF desrespeitando a própria Constituição, porque é prerrogativa da Presidência da República dar indulto, e o indulto de graça. E aí vem falar em graça aqui a Augusto Aras, dizendo que serão contadas mais à frente porque poucas pessoas sabem. Sabem o quê? O que realmente teria acontecido? Nós estivemos muito próximos de uma ruptura, disse Dias Toffoli. O que teria acontecido? Por que as coisas não são feitas às claras no Brasil? Agora, no apagar das luzes de 4 anos de mandato de Augusto Aras, vem essa fala de Dias Toffoli elogiando Augusto Aras e deixando suspenso no ar um grande questionamento. O que realmente teve nestes 4 anos que Aras teria sido essa pessoa tão agraciada, dando tanta bênção para o Brasil? Alguma coisa há de estranha no ar. O problema agora é quem será o substituto de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Existem alguns nomes sobre a mesa do presidente Lula, que é prerrogativa do presidente de apresentar quem será o substituto. Ainda há muitas dúvidas. Lula tem Paulo Gonet e Antônio Carlos Bigonha, que poderão ser os substitutos de Augusto Aras. Depois da indicação de alguns, do nome a ser o próximo Procurador-Geral da República, vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, e depois o nome será apreciado pelo plenário do Senado Federal. A mesma coisa deve acontecer também com o indicado de Lula para o STF. Lula deve indicar os nomes ainda esta semana, porque na sexta-feira será internado para uma cirurgia. Ele deve indicar quem será o substituto de Augusto Aras na PGR e quem será o substituto de Rosa Weber, porque depois deve assumir a presidência da República Geraldo Alckmin. E antes de tudo, Lula deverá indicar esses 2 nomes que são importantíssimos. Perceba só que nesses últimos 10 dias nós tivemos 3 coisas muito importantes. A primeira foi o discurso, mesmo que falacioso e mentiroso, na ONU, do Lula. Agora nós temos o PGR a ser indicado e o STF. E em seguida, Lula deverá ser internado e se afastar do cargo da presidência da República por alguns dias, quiçá por um tempo que ainda a gente não sabe. Diz que irá despachar por meses de dentro do Palácio da Alvorada. Deverá aproveitar sua cama milionária, seus sofás milionários e também suas mesas milionárias. A propósito, Lula deverá ficar por um bom tempo de andador, porque vai colocar uma prótese na cabeça do fêmur do lado direito. Nos Estados Unidos, Donald Trump está com cerca de 10 pontos percentuais de vantagem à frente do atual presidente americano Joe Biden. O Donald Trump tem cerca de 51% das intenções de votos contra 42% das intenções de Biden. São dados de pesquisas reveladas essa semana. Economia e imigração são pontos fracos para os 2 lados.
Joe Biden faz um governo desastroso para os americanos, porque os Estados Unidos estão enfrentando inflação alta. Perceba só que só no último mês a inflação foi de 3,8% em agosto, contra 8,26% no mesmo período do ano passado. Perceba só que agora, com a administração desastrosa de Joe Biden, os americanos estão experimentando o gosto amargo da inflação, o que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem ao longo de toda a nossa história. A situação financeira para os americanos não é das mais favoráveis e isso pesa na hora da decisão do voto. Por isso, Donald Trump estaria hoje assumindo a liderança. Acontece que Joe Biden provavelmente não será candidato. Os democratas têm outros nomes indicados que poderão disputar a vaga com Donald Trump, que também não disputa sozinho, porque tem Ron DeSantis, atual governador da Flórida, também postulando ser candidato à presidência da República pelos republicanos. Acontece que Ron DeSantis poderá concorrer à Casa Branca como presidente da República, mas poderá não se eleger. Como vice-presidente de Donald Trump, com certeza tem muito mais chances de ir para a Casa Branca do que como presidente e preparar, portanto, uma candidatura no futuro. São os destaques desta terça-feira para você aqui no canal Vista Pátria. Eu peço mais uma vez, curta, se inscreva, comente e compartilhe o canal Vista Pátria. Está aqui o nosso Pix e eu peço mesmo a sua ajuda para mantermos o canal Vista Pátria no ar, jornalismo 100% independente. E também mantermos o pagamento da banca de advogados que está fazendo a defesa do Alan Frutuoso. E torcemos para que nos próximos dias Alan Frutuoso seja liberto dessa prisão injusta. Por isso, mais do que nunca, estamos torcendo, orando, rezando e pedindo a Deus pela libertação do Alan Frutuoso. Excelente dia para você, podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Tchau.